Saúde, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, com muita satisfação. Vamos proceder à exposição do livro de Juízes, capítulo 1, que será o texto básico da nossa lição do domingo próximo. E hoje nosso tempo está curto, já vai escurecer daqui a pouco aqui na mata, mas vamos proceder à exposição desse texto maravilhoso de Juízes. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, e vamos entrar num livro que o autor é desconhecido. Não sabemos quem foi o autor do livro de Juízes, que vai retratar a decadência moral e espiritual do povo de Israel. É isso que esse livro vai tratar, um livro de guerras, de ruínas, da perversão moral do povo de Israel. Então vamos começar nesse livro, já nesse domingo, já entra Juízes capítulo 1. E vamos para o primeiro versículo, Juízes 1:1. Eles perguntaram ao Senhor: quem de nós subirá para a guerra? Consultaram ao Senhor. Isso depois da morte de Josué, eles vão consultar ao Senhor. Um bom indicativo que Deus estava com eles. E ali, possivelmente estava... Josué morreu com 110 anos, Caleb já ali nos seus, passando dos 85, talvez 90 anos, pelo que ele fala lá no texto que nós vamos ver. Ele, se não me falha a memória, em números, ele fala: sou hoje da idade de 85 anos e o meu vigor é o mesmo. Então, se Josué morreu com 110 anos, agora ele tinha filhos. Vamos supor que Josué tinha filhos de 80 anos. Morreu com 110, devia ter filhos ali já passando de 80 anos, 70, 60, enfim. Caleb devia ter filho ali de 60 anos. Então, estava indo uma geração e encostando outra. Aquela geração, e eles rogaram ao Senhor: quem de nós? Josué que consultava a Deus, mas agora Josué não está, e a maior tribo de Israel era a tribo de Judá. Governada por quem? Quem era o líder dessa tribo de Judá? Números 13:6. Quem governava a tribo de Judá era Caleb. Números 13:6. Vamos ler? Vamos ler o 3 e o 6. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. O 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Então Caleb era o líder da tribo de Judá. E eles vão rogar ao Senhor, interrogar o Senhor, consultar o Senhor, e o Senhor vai dizer: sobe a tribo de Judá, porque eu darei na sua mão. E Judá vai se reunir para partir, para fazer a guerra. Vamos lembrar das ordens do Senhor, concernente aquelas nações, aqueles povos que restaram ali, que Josué não os destruiu. Deuteronômio 20, 16 ao 18. Qual era a ordem do Senhor referente àqueles povos? Deuteronômio 20, 16 a 18. Olha o que ele está dizendo aqui: porém das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensine a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pequeis que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Destruir tudo. Essa era a ordem de Deus para aqueles povos. Versículo 2 e 3. Judá pede ajuda a Simeão e diz: me ajuda, depois eu te ajudo na sua posse. Lembrando que eles ainda lá, na divisão das posses, Josué dividiu aquelas nações, aquelas terras que ainda não haviam sido conquistadas. A pergunta é: por que Josué não conquistou aquelas terras e dividiu antes de conquistá-las? Por quê? Por quais razão, por qual motivo? A Bíblia responde em Juízes 2, 22 e 23. Juízes 2, 22 e 23. Tampouco, 21 a 23. Tampouco desposarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as derrotou, logo, nem os entregou na mão de Josué. Deus deixou a propósito para provar o povo. Então, por que Josué... Na outra exposição disse Josué, por que Josué não tinha sucessor? Nós vemos tanta gente com esse questionamento.
porque ele cumpriu a missão dele. A missão dele era assentar o povo na terra prometida, e ele fez com muito êxito, muita propriedade. Ele fez, ele cumpriu a missão dele, ele assentou o povo na terra. E só que Deus deixou, o próprio Deus deixou esses povos para provar a Israel. O próprio Deus. Capítulo 23, versículo 4. Capítulo 23 de Josué, no versículo 4. O que vai estar dizendo lá? Mesmo eles não tendo conquistado as terras, Josué dividiu para eles, como eu disse anteriormente. Capítulo 23, versículo 4. É bom você dar uma olhadinha lá, que Josué havia dado posse às terras e deu as terras eles sem terem tomado, sem terem conquistado. Por isso, Judá disse a Simeão: me ajuda na minha posse que eu te ajudo na tua. É uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra, é o ditado. Versículo 4 ao 7. Começou a guerra contra os cananeus, os ferezeus. Judá vai à luta, vai à guerra e começa a guerra. Aí vai falar de Adonisedeque, um rei cruel. Adonisedeque. E o juízo de Deus, que ele reconhece. Juízo de Deus quando ele disse que 70 reis comiam debaixo da sua mesa, sem os dedos polegares dos pés e das mãos. E quando Israel prende ele, faz o mesmo. Aí cumpre aqui o que Jesus diz em Mateus 7. Eu vou te dar o meu entendimento nesse versículo onde Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgado. O que é julgar ao meu entendimento? Jesus ainda fala: à medida com que medir-se-vos-ão. O que é julgar? É o que o juiz faz. O que o juiz faz? Ele cria o julgo, a sentença. Tantos anos de cadeia, vai pagar com cesta básica, ele julga e condena a pessoa a pagar. Ele não julga, ele cria o julgo. O juiz tem essa função de criar o julgo. Então nós não temos o direito de dizer o que fulano merece sofrer, muito ou pouco. Nós não temos esse direito de criar julgo para os outros. Vou citar um exemplo de um homem que criou um julgo para os presos. Uma ferramenta cortante, conforme os presos andavam, aquilo cortava o pé dele, o calcanhar deles, e sangrava. Esse camarada, ele criou esse julgo porque ele achou que os presos deveriam sofrer. Ele criou um julgo. Aí aconteceu igual esse Adonisedeque, porque futuramente, ninguém conhece o dia da manhã, só Deus. Esse homem foi preso e colocaram nele esse julgo. À medida com que julgardes, vós sereis julgados. Medir-se-vos-ão. À medida com que nós medimos os outros vão nos medir. E é justamente isso aqui que vai acontecer com esse tal de Adonisedeque. Então não cria julgo para ninguém, porque lá na frente você vai cair nele. O sofrimento que você deseja para o próximo. Então, versículo 8. A conquista de Jerusalém e outros reinos partiram, versículo 11, partiram contra Debir. Lembrando aí que tinha algumas nações sem reino. Foi uma colisão de 5 reis que se uniram para guerrear contra o povo de Deus. E quem queria reinar nesses reinos? Quem seria o candidato? Quem levantaria a mão? Eu? Para governar uma nação subjugada. É o que eles estavam. Então em Debir não havia rei, porque o rei já havia morrido. Mas era uma nação potente, segundo nós vamos ver aqui no texto. Versículo 11 ao 14. Caleb vai fazer uma proposta para quem conquistar Debir, vai casar com a sua filha, Axa. E esse camarada seria genro de Caleb. E Otiniel, o seu sobrinho, filho do seu irmão mais novo, vai ser o candidato a essa missão. Essa missão que não seria fácil. Por isso que algumas histórias que estão sendo contadas aí, mentirosas, falando da Bíblia, e muitos crentes assistindo. A Bíblia diz: Deus não terá o culpado por inocente. Confundindo a mente de muita gente, dando esposa para Josué, ou melhor, dando o nome da esposa de Josué e acrescentando algo mais. Fora que um homem desfrutando da mulher do outro, lascívia, quando o camarada desfruta de uma mulher que não é sua, quer contar a história da Bíblia, então tem que ser a verdade. Porque se alguém tirar um tio, acrescentar,
Ah, mas isso não tem nada a ver, não tem não? Vamos ver no juízo. Então, lembrando que Caleb é o chefe da tribo de Judá, foi um dos 12 espias a espiar a terra. Aí nós vamos ver isso aí em Josué 15, 17. Otiniel vence a Debir e Caleb dá a sua filha a ele. Versículo 15. Versículo 15. Ela vai persuadir a ele a pedir terras a seu pai. E depois ela mesma vai pedir terras a seu pai. Lembrando que persuadir quer dizer convencer, induzir. É o que quer dizer persuadir alguém, alguma coisa, algum negócio. Convencer, induzir. Essa é no dicionário que quer dizer persuadir. Versículo 16. Aqui fala dos filhos do sogro de Moisés. Números capítulo 10, do 29 ao 33. Moisés implora o filho do sogro para ir com ele. Versículo 29 a 33 de Números 10. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, vou-lhe darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixe, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que vindo tu conosco, sucedendo bem, que o Senhor nos fizer também, nós faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Então está aqui o filho do sogro de Moisés, caminhando com ele. Versículo 17 ao 22. Continua as conquistas das montanhas. As montanhas são despovoadas. Eles destroem todos os povos, como Deus disse. Deixa nem só uma alma vivente. Os vales eles temeram. Eles tinham uma guerra onde o inimigo tinha carro de fogo. Tanto que Deus falou, não os temais. Não os temais. Não tenham medo. Eu estou convosco. Lutaram com 5 reinos e agora estão com medo dos carros de fogo. Possivelmente eram carroças. Carroças equipadas com equipamentos mortais. Talvez uma lâmina na roda. Talvez um arco na frente. Era equipada. Tem algumas figuras na internet. Claro que não é real. É uma projeção do que seria. Talvez uma especulação do que seria na realidade. Então eles têm medo. E lá na frente nós vamos ver uma profetisa, Débora, profetizando para o rei ir contra o inimigo, que tinha 900 carros de ferro. E essa profetisa, e Deus, ou melhor, e o rei fala, vem comigo, se tu não vir comigo eu não vou. E ela vai, e você já conhece a história, 900 carros de fogo, carro de ferro. Aqui devia ter menos, mas eles temeram e não conquistaram essa terra. Agora do versículo 22 ao 26, vai contar a história da guerra da casa de José contra Betel. Lembrando que o rei de Betel, possivelmente alguns soldados, entraram naquela guerra contra Ai. Então Betel, ela está sem o rei, possivelmente uma cidade fortificada, porque eles encontraram com um homem a casa de José, que era a posse deles, encontraram um homem e falaram assim, mostra-nos como entrar na cidade e nós pouparemos você e a sua casa. E aquele homem mostrou, e eles realmente pouparam aquele homem e a sua casa, a sua família, e passaram tudo ao fio da espada, como o Senhor tinha ordenado. E até aí Deus está com eles. Passaram tudo ao fio da espada e liberaram aquele homem, e a Bíblia vai dizer que ele foi para um lugar e criou uma cidade com o nome de Luz, até o dia em que isso aqui foi escrito. Aquele homem estava governando essa cidade até o dia que foi escrito.
quando a Bíblia diz até o dia de hoje, até o dia que foi escrito. E o versículo 27, no versículo 27 fala de Manassés, que não expeliu os moradores da cidade, já errou em ter deixado aquele homem e a sua família vivo, os da casa de José. Lembra que eu li lá atrás, nenhuma alma era para ficar viva? Não, não era para ficar viva nenhuma alma. Talvez eu quero crer que eles lembraram de Raabe, aquele acordo que foi feito lá, e eles acharam que podia poupar aquele homem e a sua família. Mas eles podiam usar outra estratégia, mas não usaram. Eles preferiram o caminho da facilidade. É o nosso caso. A gente sempre está buscando o caminho mais fácil. Aí já começou a decadência, porque Judá não expulsou lá aqueles moradores que tinham carro de fogo. José, a casa de José não vai expulsar, não vai matar esse homem e a sua família, vai poupar, eles vão criar uma cidade. E agora Manassés começa a vacilar aqui, a não expulsar os moradores. E dando sequência aqui no versículo 28, eles recobraram a força, no versículo 28 fizeram dos cananeus pagadores de impostos. Olha só. Tributários, pagadores de impostos, foi o que eles fizeram dos cananeus. Vocês vão pagar imposto, está tudo certo. Eita, está tudo certo e não está certo. Deus mandou matar, destruir. Pecado tem que ser eliminado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E essas nações é que vão causar a decadência moral e espiritual do povo de Israel, a mistura. É o que está acontecendo com o Evangelho hoje. Uma decadência moral e espiritual. Grandes templos que foram palco de avivamento nos Estados Unidos, hoje são boates, casa de show, estão sendo vendidos, estão fechados. Museu espiritual, por causa da mistura. Isso aqui que estava acontecendo com Israel, apostasia, o desvio. Os deuses, que hoje nós temos outras formas de deuses, são aquilo que rouba o centro das nossas atenções de Deus. Nós temos os deuses. Então isso aí causou a decadência do povo de Israel. Desvio, apostasia. É o que está aqui no versículo 28. Paga aí tributo pra gente e está tudo certo. É o que está acontecendo com o homem hoje. Está se preocupado só com encher o bolso. Está botando dinheiro no bolso dele, está tudo certo. Que se dane as leis, os preceitos e os mandamentos do Senhor. É uma decadência que nós estamos vendo aí. E cumprindo a palavra de Deus. Falsos mestres, falsos ensinadores, roubadores, amantes de si mesmo, falsos Cristo. É o que está aí. O anticristo. O que quer dizer anticristo? Aquele que vem antes de Cristo dizendo ser o Cristo. É o que está aí. Dá dinheiro para a gente, está tudo certo. Pastores que não excluem membro, não disciplina membro, não corta, não mata, no sentido espiritual, não passa a espada, porque tem um bom dízimo, tem um dízimo alto, gordo. Aí vai contaminando, ó, vai minando, contaminando. E Deus vai saindo fora. Deus vai se retirando porque ele não duela com seu caráter. Ele é santo. Você se contaminou, se eu me contaminar, eu estou sem Deus. Sem as leis, sem os preceitos, sem os mandamentos, sem Deus. Meus amados, eu gostaria de chegar até o fim, mas aqui na mata já está ficando tão escuro que eu não estou mais conseguindo ler a palavra do Senhor. Então vamos ficar aqui no versículo 28. Deus te abençoe, aquele abraço. Estamos também numa correria, vamos viajar hoje. Mas até a próxima lição. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever aí no canal. Espero que de alguma forma tenha te ajudado aí na compreensão da palavra de Deus. Aquele abraço, Deus abençoe.